Olá, pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Baiano Pensador e hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre o aborto. Mas antes de começar sobre a verdade sobre o aborto, vamos falar o que é o aborto e sobre a opinião do aborto e como funciona a fecundação e as opiniões do aborto de cada religião. Se quiser saber a verdade, fique até o final. O que é o aborto? O aborto, conhecido como interrupção de gravidez, é resultante de remoção de um feto ou embrião antes de estar nascido. Aborto também pode acontecer de uma forma espontânea, acontecendo o aborto espontâneo. Um aborto deliberado pode acontecer com aborto induzido ou interrupção voluntária de gravidez. O termo aborto, de uma forma isolada, geralmente refere-se a aborto induzidos. No caso, o feto já é capaz de sobreviver fora do útero. Esse procedimento denomina-se interrupção tardia de gravidez. Saber agora sobre a fecundação. O espermatozoide tenta penetrar no óvulo. Quando um dele vence a disputa, ainda são necessárias 24 horas até que duas estruturas se fundam num único zigoto. 40 horas. Depois da fecundação, o número de células de zigoto dobram a cada 20 horas. 14 dias. O embrião chega à parede do útero, a menstruação para e a mãe começa a suspeitar que está grávida. Quarta semana. A quarta semana, uma versão rudimentar do que uma dia será o coração começa a bater. O embrião mede cerca de 4 milímetros, de um tamanho de um feijão. Sexta semana. A aparência humana se define com o aparecimento dos primeiros órgãos. Já é possível reconhecer onde estão o coração, cérebro, braços e pernas. O tamanho chega a 1 centímetro. 10ª semana. O feto apresenta ondas cerebrais, podendo responder a estímulos e ganhar unhas. O fígado começa a liberar bilis para muitos cientistas. Neste estágio, ele já é capaz de sentir dor. 17ª semana. A mãe começa a sentir movimentos do feto, que já tem músculos e ossos. Nas primeiras 3 semanas, ele passará de 8,5 para 15 centímetros de tamanho. 5 meses. Com 5 meses, o pulmão está pronto. É a última estrutura vital a se desenvolver. A partir daqui, o feto tem chance de sobreviver fora do útero. Veja, no quarta semana, o coração começa a bater. Ou seja, na quarta semana, o feto ganha a vida. Ou seja, ele não pode se movimentar, mas o coração está batendo. Ou seja, ele já tem uma vida. E pode estar evoluindo a cada quase várias semanas, como a sexta, 17ª semana e até 5 meses, quando ele evolui, quando o pulmão está pronto. Vamos falar agora a resposta das 3 religiões sobre aborto: islamismo, judaísmo e cristianismo. Primeiro lugar, islamismo. No Islã, o início da vida acontece quando a alma é assoprado por Alá. No feto? No feto. Cerca de
e 20 dias após a fecundação. Mas há estudos que acreditam que a vida tem início na concepção. Os muçulmanos condenam o aborto, mas muitos aceitam a prática, principalmente quando há risco para a vida da mãe, e tendem a apoiar o estudo com células troncos embrionárias. Em segundo lugar, judaísmo. Para o judaísmo, a vida começa pela 40ª semana, dia, quando acreditamos que o feto começa a adquirir forma humana, diz o rabino Shammai de São Paulo. Antes disso, a interrupção de gravidez não é considerada homicídio, entre aspas. Dessa forma, o judaísmo permite a pesquisa com células-tronco e o aborto quando a gravidez envolve risco de vida para a mãe ou isso resulta de estupro. Catolicismo. No catolicismo, a vida começa na concepção, quando o óvulo é fertilizado, formado um ser humano pleno e não é um ser humano em potencial. Por mais de uma vez, o Papa Bento XVI reafirmou a posição da Igreja contra o aborto e a manipulação de embriões. Segundo o Papa, o ato de negar o dom de vida, de suprimir ou manipular a vida que o nasce, é contrário ao amor humano. Tem também a versão do budismo e hinduísmo. E se você quiser saber a versão do budismo e hinduísmo, vou citar aqui. O budismo, para ele, a vida é um processo contínuo e ininterrupto. Não começa na união de óvulos e espermatozoides, mas está presente em tudo o que existe. Nossos pais e avós, as plantas, os animais e até a água. No budismo, os seres humanos são apenas uma forma de vida que depende de várias outras. Entre as correntes budistas, não há consenso sobre o aborto e pesquisas com embriões. Hinduísmo. No hinduísmo, a alma e matéria se encontram na fecundação, e é aí que começa a vida. E como o embrião possui uma alma, deve ser tratado como humano. Na questão do aborto, hindus escolhem a ação menos prejudicial. A todos os envolvidos, a mãe, o pai, o feto e a sociedade, assim em geral, se opõem à interrupção de a gravidez, menos em casos que colocam a risco a vida da mãe. Tá, eu falei sobre a fecundação, falei sobre o que é aborto, falei sobre a opinião das religiões sobre o aborto. Agora vou mostrar o lado maligno. Vendas de parte de fetos, aborto até de 9 meses de gestação e controle populacional de negros. Hoje vou mostrar o caso bizarro da Paredode, uma organização criminosa sem fins lucrativos, mas que recebe bilhões de dólares de todo o governo, inclusive da nossa vizinha Argentina. A Net Paredode sempre possuiu um lado sombrio, criminoso e cruel. A sua fundadora, Margaret Sanger, era abertamente favorável ao controle da população negra por meio de clínicas de aborto gratuitas, de distribuição de pílulas contraceptivas nos subúrbios de Nova York. Em palestras e textos da época, Sanger expôs os eugenistas de que, através da procriação seletiva, a humanidade evoluiria. Para ela, negros e deficientes e pobres não deveriam se reproduzir. Todo mundo soube dessa verdadeira origem da Paredode. A organização decidiu-se remover as fotos de Margaret de toda a sua sede. Inútil, né? Para vocês. Afinal, isso nunca foi segredo para ninguém. Todos os membros e diretores sabiam desse passado cruel e macabro.
que ainda ecoa na organização. Em 2014, a então presidente da Planet Dot e ferrenha defensora da legalização do aborto de até 9 meses da gestação foi flagrada vendendo ilegalmente partes de feto humano. De tudo isso é sua nova presidente da organização criminosa, que afirmou uma frase neofascista que dizia: devemos ir de estado por estado lutar contra cada proibição do aborto. Ou seja, fosse um neofascista falando: devemos ir de estado em estado lutar contra cada inimigo do estado. Imagine, troque o aborto por estado e você verá a diferença. Estão assolados por uma crise econômica sem precedentes, estão sendo financiados pela Planet Paradox sem saberem, com o primeiro ano do governo Fernandes. Enquanto vocês brasileiros são contra o aborto, você acha que também você vai estar pagando a essa organização terrorista e eugenista?